verdade? Quando nós oramos, alguma coisa acontece. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías. Pessoal, vamos lá, vai. Isso. Pronto. O olhinho está esperto ali, está querendo fazer arte, né? Abra sua Bíblia em Isaías, nós vamos meditar. A palavra do Senhor ela é rica, ela é transformadora. Abriu? Isaías quanto? Isaías capítulo 10, tá? Isaías capítulo 10. Como é que enxerga no jeito dessa? Claro. Isaías capítulo 10, verso de número 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Novamente. E acontecerá naquele dia que o seu fardo, e acontecerá que naquele dia, o seu fardo será tirado do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém? Queridos, nós precisamos romper muitas vezes com a nossa religiosidade. Eu acredito muito naquilo que a Bíblia diz. A palavra do Senhor nos diz, no Novo Testamento, Jesus disse: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. O que mais que ele continua dizendo? Tomai sobre vós o meu jugo. Ele diz nesse texto que o fardo dele é o quê? É leve. E o jugo? Suave. Então eu queria chamar nosso irmão, um baixinho para ele, né? O Beto está aqui hoje, né? Tudo bem. Tá certo. Deixa eu ver alguém aí que consiga. Eu já usei essa ilustração aqui antes. Eu queria que os irmãos compreendessem. Wellington, cheguei. Sobe aqui no altar. Querido, muitas vezes nós nos prendemos a julgos desiguais. Diga comigo, jugo desigual. Jugo desigual. Só te leva ao abismo. A Bíblia declara que o jugo será despedaçado. Muitas vezes nós não compreendemos essa palavra porque foge do nosso contexto. Nosso contexto é um contexto onde nós temos carros, mas não é mais carro de boi. Antigamente existiam os carros de boi, onde existia um jugo aqui. Vai lá, bota o jugozinho também. É assim, isso é jugo. É um boi atrelado ao outro. Mas eu não sei se você já percebeu, ou se você já viu, alguns jugos, que coitadinho do boi novo, né? Bem pequenininho, chega e assim, ó, porque o jugo era pesado. E a carga, ou seja, aquilo que estava lá no carro de boi lá atrás, era o quê? Pesado. O bichinho ia ticando assim, aquele boiarado do lado dele, os dois quase que se arrebentando. Ou a carga de boi que vinha muitos bois. E Jesus está dizendo que se nós aprendermos dele, significa o quê? Suponhamos que eu estou eu estou atrelado com um jugo desigual. Eu estou atrelado a algo que está sendo o quê? Pesado. E o fardo ainda mais pesado ainda. Eu estou lá, está aqui.
Que jugo é esse que a Bíblia está dizendo? Nós vamos falar isso agora. E a Bíblia está dizendo que a unção despedaça esse jugo. Por quê? Agora você não tem mais, você não está mais sobre aquele jugo, mas agora Jesus está dizendo: aprendei de mim. O que Jesus está dizendo é: se atreve em mim. Tá certo? Obrigado. Vocês viram isso aqui, queridos? Isaías já está profetizando a vinda de Jesus. O problema é que nós ainda queremos continuar com a nossa vida como antes, lá no mundo. A unção, ela vai despedaçar todo o jugo. A unção, ela despedaça o jugo do mundo. Quantas pessoas estão atreladas ao mundo? E o jugo do mundo, a Bíblia diz que é um jugo pesado, porque o mundo jaz no maligno. E o maligno vem para te escravizar, o maligno vem para te colocar para baixo, o maligno vem para colocar você em depressão, em doença, tudo que você imagina. Afastado de Deus, triste, abatido. Então, querido, essa unção, ela vai despedaçar esse jugo do mundo. Não há sabedoria humana, não há técnica humana que consegue despedaçar esse jugo da sua vida, a não ser a unção do Senhor. O mundo, nós sabemos, se ele jaz no maligno, o mundo tem poder ou não tem? Tem. Ele tem poder para te escravizar, ele tem poder para escravizar as pessoas. Como nós já estudamos aqui antes, o mundo, ele é mau, o mundo é mentiroso, o mundo jaz no maligno, então é uma mentira atrás da outra. Então as pessoas estão o quê? Com esse jugo da mentira. O mundo é usurpador, as pessoas vivem usurpando, ou seja, querendo ter do outro. O mundo é negativo. As pessoas mundanas, elas estão com um jugo em cima delas. A mente delas está aprisionada e diz assim: não vai dar certo, não, nada dá certo. O mundo, querido, segundo o que nós olhamos para a palavra, o mundo ele é depravado. Ele não consegue se regenerar. O mundo vive em estado de depravação. O mundo é déspota, ou seja, ele quer causar aquilo que nós chamamos também de opressão. O mundo oprime. Mas Jesus, ele vem para despedaçar. A unção que vem através de Jesus despedaça esse jugo do mundo sobre a sua vida. Hoje você não tem mais, se você está em Cristo, a Bíblia diz: nova criatura. A nova criatura, querido, ela não caminha baseada na sua intelectualidade. A nova criatura não caminha baseada nos seus sofismas. A nova criatura não caminha mais baseada em princípios do mundo, mas ela caminha baseada em princípios divinos. Onde já se viu um povo que é liberto debaixo da escravidão de Faraó? Eles não tinham poder bélico, não tinham poder militar. Como é que eles vão lutar? Me diga. Vão lutar contra quê? Contra Faraó. A mesma coisa hoje, a pergunta para mim e para você: você vai lutar contra as hostes infernais com o quê? Com carteirada de membro? Eu sou membro da Igreja Batista, sou batizado na Igreja Batista, eu vou lutar com carteirinha? Satanás não está nem aí para a tua carteirinha de membro. Aqui nem carteirinha tem, né? Graças a Deus. Sabe para quê? Para que a tua confiança esteja no Senhor. Muitas vezes o nosso exercício não está na fé. Quando nós assumimos o compromisso, quando nós assumimos esse jugo de Jesus, aprender dele, ele é manso, ele é humilde de coração. A pessoa que é mansa e humilde de coração consegue enxergar o que está na frente. A pessoa que está no mundo, ela é desesperada. É um desespero. Não, querido, calma. O desespero não faz parte do meio do povo de Deus. O povo que não estava com o coração voltado para o Senhor, quando eles viram o exército de Faraó, eles quase mataram Moisés. Que isso? É isso que acontece muitas vezes com os crentes na igreja hoje, que aceitaram Jesus, estão dentro da igreja, quando começa uma luta para cima dele, o pastor não presta, a igreja não presta, aí quer ficar mudando de igreja em igreja. Sabe onde é que ele vai parar, querido? Lá que a igreja do Senhor é uma só.
Claro que igrejas também, ministérios falham, ministérios, como aqui, os irmãos são prova viva. Eu também sou falho, só que a gente tem que firmar. Firma no Senhor. Firma no Senhor. Porque você esteja em qualquer ministério que você estiver, você vai estar em vitória. Você vai estar em vitória, eu te garanto isso. E se o ministério não estiver na presença de Deus, Deus vai te levar para onde serve. Porque nós devemos estar no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade dele, você vai andar de vitória em vitória. Glória a Deus. O Salmo de número 23, que é o Salmo que Deus colocou em nosso coração para trabalhar essa campanha de oração. Você pode abrir lá. Por isso que nós estamos falando da unção desse pedaço do jugo. Abra a tua Bíblia, querido. Aí, o Salmo de número 23. Alguns o sabem até de cor, né? Semana passada nós falamos sobre na vitória de Deus. E agora, querido, hoje nós estamos falando, essa semana estaremos orando, porque nós estamos e temos que exercitar, né? Que o nosso coração esteja na unção de Deus. Tá? Salmo 23, ele deixa bem claro para nós. Diz aí: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor significa no cuidado de Deus. É Jeová Roí, o Senhor é meu pastor, no cuidado de Deus. Nada me faltará, ou seja, na provisão de Deus. Esse é outro nome de Deus, Jeová Jireh. Deitar-me faz em verdes pastos, isto é, na paz, né, de Deus. É isso mesmo? O Senhor estou trocando as bolas aqui. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Tem que lembrar todos, né? Refrigera minha alma, ou seja, restaura minha alma na restauração de Deus. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, na justiça de Deus. Estou faltando uma aqui, mas eu vou lembrar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Querido, isso é na proteção de Deus. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, isto é, na vitória de Deus. E agora, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui fala de unção, fala de honra. Querido, onde desce a unção do Senhor? Há texto que fala aqui sobre a unção que descia sobre a barba de Arão. O povo de Israel era um povo que entendia que a unção de Deus é que faz a diferença. Só que hoje nós vivemos num mundo cada vez mais secularizado, um mundo cada vez mais descrente da manifestação do poder de Deus. Cada vez mais. Eles entendem que a sua vitória está no seu braço. Não é na força física apenas, mas é no seu intelecto. Claro que Deus nos deu sabedoria, claro que Deus nos deu inteligência, mas temos que Ele nos deu apenas a inteligência, nós chamamos a intelectual, o QI. Deus não nos deu apenas a inteligência emocional, o que nos dá uma identidade, Ele nos diferencia dos animais, aquilo que nós chamamos da alma. Você tem uma personalidade, mas Deus nos dá uma inteligência espiritual, e que a própria ciência já reconheceu agora através de uma cientista da NASA. As pessoas que utilizam a sua inteligência espiritual são pessoas que vão muito além, são pessoas que têm uma perspectiva muito maior. Elas não vivem mais numa perspectiva mundana, elas não precisam mais mentir para poder se dar bem na vida, elas não precisam enganar o seu cônjuge, elas não precisam mentir para o seu filho, elas não precisam mentir para o patrão, não precisam mentir para o pastor. Nessa igreja, queridos, aqui, eu já tive obreiro meu trabalhando comigo, né? Vou chamar de obreiro, pessoas trabalhando comigo, mentindo, a ponto de chegar na casa da pessoa e a pessoa falar assim: diga que eu não estou. Depois eu descobri a mentira.
O mundo, ele é usurpador. Você não precisa estar usurpando nada de ninguém, não, querido. Quem está na graça de Deus tem uma fé. Ele pode estar andando a pé, querido. Ele está glorificando ao Senhor. Ele está sendo grato ao Senhor. Ele não usurpa nada de ninguém. Ele não inveja. Ele não precisa estar usando nada. Mas a gente vai longe. Você chega perto das pessoas que bebem no mundo, são pessoas tão negativas. Tudo para elas, tudo, nada dá certo. Vamos fazer um evangelismo? Não, mas o sol está quente, as pessoas não vão ler, ninguém vai ouvir a gente. Vamos fazer uma campanha de oração? São tão negativos. Os queridos, o negativismo é próprio de quem está no mundo. Prudência é uma coisa, negativismo é outra. Por isso nós precisamos beber em Cristo. Se você não beber em Jesus, querido, quando a adversidade bater a sua porta, você vai declinar. Nós lemos na ministração da semana passada, em Romanos capítulo 8, nada poderá nos afastar do amor de Deus. Nada. Nem anjo, nem potestade, nada. Hoje, chegando ali em Sobradinho, eu encontrei algo que a princípio para mim era tão gostoso. Quando eu vi um africano de longe, me abriu o coração, ficava olhando aquilo, né, aquelas roupas lindas, mas de longe, mas meu coração fechou. O camarada encarando a gente de longe. Resumindo, querido, nós passamos de frente, depois deixamos o carro perto da feira provisória, voltamos a pé. Nós íamos ali fazer um depósito para missionários ir também, para pagar os livros que nós estamos, compramos lá da IBNS. Nós estamos treinando ali a liderança. Sabe o que acontece? Aqueles homens estavam falando um dialeto africano. Os dois que estavam todos trajados de africano estavam dentro do carro quando nós voltamos. Mas o meu coração fechado com aquilo antes. Olha, até no shopping, assim, a gente já viu aqui, eu vou até eles, né? Falo com eles, pergunto de onde eles são, aquela alegria toda. Mas aqueles dois, quando nós passamos assim, um deles estava com um crucifixo grande no peito, era esse que estava encarando a gente. Nós passamos dele assim, olhando. Algo estranho. Mas sabe o que acontece? Deus fala no meu coração: eles estão aqui para batalhar no reino deles. Eles estão aí. Achei estranho aquilo, eu disse, pensei comigo, às vezes passam algumas coisas pela cabeça que são nossas mesmo. Mas naquele momento, Deus me leva a olhar na traseira do carro. Eu olhei, passando devagar, ao símbolo, 2 machadinhos cruzados, escrito bem Xangô. Eu não vi no Espiritismo, não conheço as ramificações. E aí eu compartilhei com o Hélio aquilo que estava no meu coração. Eu falei, Hélio, me veio no coração que eles estão aqui, são feiticeiros, eles estão aqui fazendo trabalho, né, juntando forças para que o império deles não caia. E aquilo ficou ainda, mas lá no fundo fica uma certa dúvida: será que isso não é de mim? Aí quando cheguei na casa do Hélio, nós fomos digitar ali, o Hélio procurando, nós fomos ler, depois a Tainá achou lá a referência. É um dos 4 reis lá de Oyo, lendário, rei lendário na Nigéria, e que é amplamente cultuado nessas culturas de culto afro, ou seja, no Candomblé e em outros lugares. Depois você olha as características dele. Sabe onde é que ele age? Nos governos estatais. Depois eu mostro para você lá, se você quiser ir lá no site, o site que dá informação sobre eles é raízesespirituais.com.br orixás/Xangô. Ali mostra, desmascara onde é que eles estão agindo. Eles agem no poder jurídico. Vocês têm visto alguma coisa acontecendo esses dias? Por mais que a gente fica tentando entender tudo que está acontecendo, está uma guerra, está uma batalha.
Se você me pensar, pastor, mas o senhor está mistificando, tá bom, querido, continua caminhando com seus olhos naturais. Continua. O dia que o Brasil se torna um país fechado, onde se é proibido pregar o Evangelho, aí tu acorda, tu vai chorar. O Brasil é hoje o país que mais envia missionário no mundo, se você não sabia disso. Antes eram os Estados Unidos. Eu estava pastoreando aqui ainda na alta gestão, quando a Junta de Missões Nacionais alcançou o primeiro lugar. Era a Junta de Richmond. Era a Junta de Richmond. E passou a ser a Junta de Missões Mundiais da nossa convenção. Satanás, ele quer amarrar a igreja, ele quer impedir a igreja, ele quer falir a economia da nossa nação, para que nós não enviemos mais missionários, que nós não sejamos um celeiro de missões. Se você não entendeu isso, é porque você ainda é um menino na fé. E às vezes a gente entende, mas às vezes a gente fica assim também correndo, certo? Deus abençoe, e tal, e tal. Querido, é tempo de nós marcharmos a igreja. Ou nós acordamos, ou nós entendemos que as nossas armas são poderosas em Deus para avançar. E a Bíblia diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Ou nós acordamos para isso, ou nós vamos ficar uma igreja morna. Eu recebi no grupo da Compeg, acredito que quase um mês atrás, um alerta sobre isso. Um alerta. Mas eu não tenho muita importância não. Eu disse, o mundo já está ali mesmo, né? Vamos orar, mas eu fiquei naquela, querido. E agora hoje Deus faz todo esse negócio. Olha, a igreja do Senhor precisa estar em constante batalha mesmo na nação. Foi presidente da nossa convenção, nós estudamos o livro dele, que é o pastor ele é do sul do Brasil, pastor presidente da PIB de Curitiba, quem não lembra o nome dele, nós estudamos aqui na escola bíblica sobre batalha espiritual, um livro equilibrado, um livro que levanta a igreja, para a igreja abrir os olhos, não se deixar levar. Ainda na época da eleição presidencial, ele falava sobre tudo isso. Ele veio a público com o Batista pedindo, ele disse, nunca pedi em toda a minha vida voto para ninguém. Ele disse, mas cuidado. E ele falou tudo aquilo. E o povo ainda não deu ouvido. Ei, uma das cores prediletas de Xangô é o vermelho. E aí, você vai falar o que agora? Ah, pastor, quer dizer que o vermelho é do diabo? Não. Quem usa vermelho tem pecado? Não. Mas aquele fanatismo pela cor vermelha, eu já fui, eu sentia isso. Eu era de lá de dentro. A cor vermelha para mim estava acima da bandeira do Brasil, a cor vermelha estava acima de tudo, era a minha paixão, eu era um fanático por aquilo. Eu considerava a cor da bandeira do Brasil uma afronta contra o trabalhador brasileiro. Depois que eu aceitei Jesus, eu entendi o porquê desse fanatismo, é porque existe um principado por trás disso, escravizando as pessoas. Querido, isso não está apenas no plano político, isso está no plano espiritual e a gente não entende. Ou você acorda, ou você continuará, querido, sendo enganado também. E às vezes nem está lá, mas está do lado de cá, pastor. Você tem jejuado pelo teu país. Esther, quando quis livrar o seu país debaixo da escravidão, colocou o povo em jejum, para não ser tragado por aquele homem que diz, vamos matar. Ele autorizou a matança do povo de Deus. Mas Deus levanta Esther como esposa daquele rei. Estrategicamente agora Deus levanta ela e diz, coloca o povo em jejum, se humilhe diante de mim. E Deus toca o coração daquele rei, que não agora, ele não podia revogar o edito de rei, não se volta atrás, mas ele dá o poder e a autoridade para o povo de Deus se defender, entrar em guerra a todo aquele que quisesse matar ele. Querido, abre o teu olho. Logo depois que eu postei no grupo,
Vem lá uma outra abençoada convidando o povo de Deus para sair nas ruas vestido de branco e dizendo: estamos em paz. Ele disse: paz? Nós estamos em guerra. Mas a minha guerra não é contra as pessoas. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, está aí na tua Bíblia, aí, querido. Muitas vezes nós temos a Bíblia nas nossas mãos, mas não lemos. Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 6, verso 10 em diante. A nossa guerra não é contra a carne e sangue, a nossa guerra não é contra as pessoas, mas a nossa guerra é contra as potestades, são contra os principados. Abra aí a tua Bíblia. Ou a Bíblia para nós não é regra de fé e prática. Vamos lá? Abra aí. Efésios capítulo 6. Quantas igrejas têm desaparecido? Quantos países, depois de um grande avivamento, querido, não vigiou, não agiu como a Bíblia manda, ficaram de braços cruzados, deitados no berço esplêndido, e aí veio, e Deus está dizendo: filhos, eu já lhe dei a autoridade, eu já lhe dei o poder, então lute. Se você não recebeu, busque isso da parte de Deus. Efésios capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Os principados atuam na área política, os principados atuam na área de poderes, o poder jurídico, e ali eles fabricam leis para oprimir, para amordaçar a igreja. As potestades, elas atuam na área religiosa. Quantas religiões nós temos? Nós temos uma aqui no Brasil, querido, muito forte, é uma potestade tão forte, mas mais forte é o Senhor. Diga comigo: mais forte é o Senhor. Você conhece o Vale do Amanhecer? Você conhece mesmo? Se você conhecesse, você oraria mais, você jejuaria, você se humilharia diante de Deus, porque Brasília está debaixo dessa influência maligna, dessa potestade. Nós temos políticos que vão lá diariamente beber naquela desgraça. Eu estou dizendo que não tem a graça de Deus, eu não estou xingando. Quantos terreiros nós temos aqui à nossa volta, pessoas estão amarradas. Eu vou brigar com as pessoas? Eu vou lá agora dar tiro neles? Claro que não. Mas eu vou lá. Eu vou trabalhar, vou batalhar, vou guerrear. Porque senão eu vou ficar só recebendo pancada. Eu vou ficar recebendo só pancada. Ei, acorda. Levante-se. Fortaleça no Senhor primeiramente. Está aí para nós. Fortaleça-se no Senhor, na força do seu poder. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitas vezes falamos que somos o povo da palavra, mas nós não estamos agindo como tal. E Deus falou no meu coração e deixou bem claro. Eu falei: ô Senhor, eu quero conseguir, me dá força. E Deus me deu um direcionamento para nós orarmos em toda a virada do dia. Eu falei: sabe por que isso? Sabe por quê? É porque justamente nesses horários eles estão consagrando a nossa nação. Um dia você vai se deparar com essa informação, não vinda de mim, para você aprender que Deus tem profeta na terra. Não é um só não, Deus tem vários. Como aquele que postou no grupo da Compele. E eu não dei muita ligança, como diz o Matuto. Mas Deus disse: olha, arde o teu olho. É nesses momentos que muitas igrejas são rachadas. É nesse momento de guerra que, querido, é uma rebelião dentro das igrejas. É uma bagaceira que começa a acontecer nas igrejas. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Divórcio, o número de divórcio aumenta mais e mais. Adultério. Satanás entra como uma máquina avassaladora dentro das igrejas. Mas a igreja não é do Senhor Jesus? O problema é que a Bíblia diz: vigiai e orai.
e nós estamos vigiando. A palavra vigília te lembra de alguma coisa, mas também no sentido vigiar, para ver se você tem as armas espirituais descritas aqui em Efésios capítulo 6. Procurar em Deus a cada dia dizer: Senhor, o capacete da salvação, eu já aceitei Jesus, e as outras armas que estão aí. Mas não adianta nada você estar como um bom soldado na vitrine. Eu vou repetir, é o que Deus tem falado para mim, Cláudia, a igreja aí em Brasília, a grande maioria de vocês estão como um soldado na vitrine. Eu disse: Senhor, como um soldado na vitrine. Sabe o que é soldado na vitrine? Parecendo aqueles soldados que estão lá no Congresso Nacional, que fica lá assim, ó. Não, como é que eles ficam? Assim, né? Os turistas passarem ali e ficavam até fora. A igreja está aí toda embonecadinha, toda enfeitadinha. Deus está nos dizendo: levanta e guerreia. Hoje, querido, se você quiser, você vai receber um coquetel molotov. Sabe o que é o coquetel molotov? Não é aquela arma caseira que eles fazem? Colocam álcool dentro e jogam. Mas ore, querido, você vai lá para a sua casa, unge a sua casa, consagra. Seja sacerdote na tua casa. Isso é para levar você a exercitar a sua fé em nome do Senhor Jesus. Levante-se, haja no poder e na unção do Senhor. Não haja no seu intelectualismo, no que você acha, ou até mesmo na sua